Você está prestes a ouvir a história mais antiga do mundo, mais antiga que qualquer civilização, mais antiga que qualquer língua, mais antiga que o próprio tempo. E o mais impressionante não é o que essa história diz sobre o universo, é o que ela diz sobre você. Pausa 1:5 segue antes de tudo existir, antes da primeira estrela, antes do primeiro sopro de vento, havia apenas Deus e Deus falou. 3 palavras que rasgaram o silêncio eterno: haja luz. GN 1:13 houve luz. Mas essa história não para na criação do mundo. Ela atravessa 5 capítulos de um livro chamado Gênesis, que em hebraico significa o começo. E dentro desses 5 capítulos estão as perguntas que você carrega em silêncio: porque existe dor, porque me sinto só, porque faço o que sei que é errado. Porque parece que Deus está longe? Gênesis tem as respostas. Fica até o final. Um Gênesis, uma criação quando tudo era muito bom. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra era informe e vazia. As trevas cobriam o abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas como quem aguarda o momento exato de agir. E Deus disse, não tentou, não planejou, apenas disse, haja luz. GN 1:13 houve luz. Não a luz do sol, o sol ainda não existia. Era uma luz diferente, primordial, nascida da pura vontade de Deus. Ele separou a luz das trevas, chamou a luz de dia e as trevas de noite. E assim o tempo começou. Primeiro dia. No segundo dia, Deus criou o firmamento, a abóbada que separa as águas de cima das águas de baixo. Chamou de céu. No terceiro dia, as águas se reuniram num só lugar e a terra seca apareceu. Continentes emergiram do oceano como quem ressurge. E então a terra floresceu ervas, plantas, árvores frutíferas, cada espécie carregando dentro de si a capacidade de gerar mais vida. No quarto dia, Deus encheu o céu de luzes, o sol para governar o dia, a lua e as estrelas para a noite, para marcar estações, dias, anos. O universo inteiro funcionando como um relógio de precisão perfeita. No quinto dia, as águas foram tomadas por peixes e criaturas de toda forma, e as aves cortaram o ar pela primeira vez. Deus os abençoou, sede fecundos e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e que as aves se multipliquem sobre a terra. GN 1:22 no sexto dia, a terra produziu animais, gado, répteis, animais selvagens, cada espécie em sua classe. E Deus viu que era bom. Mas então chegou o momento mais especial de toda a criação. Até ali Deus havia dito, haja, produza, apareça, palavras de comando ao universo. Mas agora ele disse algo diferente, algo íntimo. Como quem delibera com cuidado, antes de fazer a obra mais preciosa, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Que ele domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. GN 1:26, homem e mulher, criados juntos, criados à imagem de Deus, criados para reinar sobre toda a criação. E ao terminar o sexto dia, Deus olhou para tudo o que havia feito. E o texto diz, Deus viu tudo o que tinha feito e era muito bom. GN 1:31. Não apenas bom, muito bom. No sétimo dia, Deus descansou de toda a obra que havia realizado e abençoou esse dia e o santificou, porque Deus não descansou por cansaço. Descansou para nos ensinar que existe um ritmo sagrado na vida, um tempo de criar e um tempo de contemplar. Para um instante, o Deus que criou bilhões de galáxias com uma palavra, parou no meio da criação. E disse, vamos fazer o ser humano à nossa imagem, não como mais um elemento da natureza, não como um detalhe do universo, como imagem de Deus. Isso significa que quando Deus te olha, ele vê um reflexo de si mesmo. Você foi feito para revelar algo de Deus ao mundo que nenhuma montanha, nenhum oceano, nenhuma estrela consegue revelar. Você não foi um acidente, você não foi um erro, você foi querido. Você foi planejado, você foi declarado muito bom. Então, da próxima vez que uma voz dentro de você disser que você não tem valor, que não vai dar certo, que você é um erro, lembre-se deste momento. O Criador do Universo olhou para a criação e disse muito bom, e você estava no coração desse plano. Mas o que acontece em seguida vai mostrar que ser feito muito bom não é o mesmo que permanecer assim para sempre, porque a criação perfeita ainda dependia de uma escolha. 2 Gênesis 2, o jardim quando Deus soprou vida. No capítulo 2, o texto desacelera. Saímos da visão panorâmica da criação e chegamos ao detalhe mais precioso de tudo. A câmera se aproxima e Deus deixa de ser o Criador que fala para o universo, para ser o artesão que trabalha com as mãos. Deus formou o homem do pó da terra. A palavra formou em hebraico yatsar é a mesma palavra usada para o trabalho do oleiro. Deus trabalhou a argila com cuidado, com precisão, com intenção. E então fez algo que não fez com nenhuma outra criatura. Depois o Senhor Deus modelou o homem com a argila do solo, soprou em suas narinas um sopro de vida e o homem tornou-se um ser vivente. GN 2:7 esse sopro
esse hálito de Deus, é o que nos diferencia de todo o restante da criação. Não somos apenas matéria organizada, temos o sopro de Deus dentro de nós. Cada respiração que você dá é um eco desse primeiro sopro divino. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, a oriente, e ali colocou o homem que havia formado, um lugar de abundância incomparável. Cada árvore agradável à vista e boa para comer, e no centro do jardim, duas árvores especiais, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um rio brotava do Éden para regar o jardim e se dividia em 4 braços. O homem foi colocado ali com uma missão. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Gênesis 2:15 havia propósito, havia vocação. O trabalho existia antes da queda não como punição, mas como participação na obra de Deus. E havia uma única instrução: de toda a árvore do jardim podes comer. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:16-17. Uma liberdade imensa, com uma fronteira, não por crueldade, por amor, porque toda relação real exige uma escolha livre, sem a possibilidade de dizer não, sim não tem valor. Então Deus revelou algo que toca fundo no coração humano: não é bom que o homem esteja só, vou fazer para ele uma auxiliadora que lhe seja semelhante. Gênesis 2:18. Deus trouxe todos os animais ao homem para que lhes desse nome, mas nenhum era a auxiliadora adequada. Então o Senhor Deus fez cair sobre o homem um sono profundo, e enquanto dormia, tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne, e da costela formou a mulher. Quando o homem acordou e a viu, sua reação foi a primeira canção da Bíblia: esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Gênesis 2:23. Os dois eram nus e não sentiam vergonha, sem medo, sem máscaras, em perfeita comunhão entre si e com Deus. Era o paraíso. Você consegue imaginar viver assim, sem a angústia de ser julgado, sem o peso de esconder quem você é, sem o medo de que as pessoas vão embora quando descobrirem sua verdade, completamente visto, completamente conhecido, completamente amado. Não é uma fantasia. Foi o plano original de Deus para você. E aquela saudade que você sente quando tudo parece vazio, quando os relacionamentos machucam, quando o trabalho não faz sentido, quando você se deita e sente que falta alguma coisa, mas não sabe o que é essa saudade, tem um nome. É a memória do Éden. Mas o paraíso tinha uma fronteira, uma instrução, uma escolha pendente. E é exatamente aí que a história mais importante do mundo vai dar a volta mais dolorosa que você já viu. Gênesis 3. A queda, o dia em que tudo se partiu. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela não chegou com ameaças, não chegou com violência. Ela chegou com uma pergunta. Foi mesmo que Deus disse: não comereis de nenhuma das árvores do jardim. Gênesis 3:1. Perceba a estratégia. A serpente distorceu o que Deus havia dito, transformou a liberdade em restrição, transformou a generosidade de Deus em suspeita. A mulher corrigiu: podemos comer de todas as árvores, exceto da que está no meio. Se comermos dela, morreremos. E a serpente respondeu com a primeira grande mentira da história: de modo algum morrereis. Mas Deus sabe que no dia em que comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. Gênesis 3:4-5. A dúvida entrou, a semente estava plantada, e então a mulher olhou para a árvore, viu que era boa para comer, que era agradável aos olhos, que era desejável para adquirir sabedoria. Colheu o fruto, comeu, deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. Pausa longa 2. Segue. Naquele exato momento, tudo se partiu. Então se abriram os olhos dos dois e perceberam que estavam nus. Entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si cintas. Gênesis 3:7. A vergonha entrou no mundo. Pelo primeiro e trágico vez, o homem se escondeu de Deus. Quando ouviram os passos do Senhor Deus que passeava no jardim à hora da brisa, se esconderam entre as árvores. E Deus chamou: onde estás? Gênesis 3:9. Não porque não sabia, Deus sabe tudo, mas porque queria que o homem respondesse, queria que voltasse. O homem respondeu com medo, e começou o jogo de culpa que ainda jogamos hoje. O homem apontou para a mulher apontou para a serpente. Ninguém assumiu, todos fugiram da responsabilidade. Deus proferiu as consequências para cada um. Para a serpente, maldição sobre todos os animais. E no meio do julgamento, a primeira promessa messiânica da Bíblia, a protoevangelho, como os teólogos chamam: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe morderás o calcanhar.
Gênesis 3:15 para a mulher daria à luz com dores, e seu desejo seria para o marido. Para o homem a terra produziria espinhos e cardos. Com o suor do rosto comeria o pão e voltaria ao pó, pois és pó e ao pó tornarás. Gênesis 3:19. Mas no meio do julgamento, um gesto de misericórdia inesperado o Senhor Deus fez para o homem e sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Gênesis 3:21. Deus os cobriu, Deus os cuidou. Mesmo depois de tudo, e então os expulsou do jardim, e colocou querubins com espada de fogo para guardar o caminho da árvore da vida. O paraíso foi perdido. Você já se reconheceu nessa história? A serpente não chega com chifres e fogo. Ela chega com uma pergunta razoável, com uma voz que parece certa, com uma oferta que parece justa. Uma vez não faz mal, você merece mais do que isso. Deus está te impedindo de ser feliz, e então você olha e parece bom e parece desejável, e parece que vai te fazer feliz, e você come, e segundos depois a vergonha chega, o medo chega, e você se esconde de Deus, das pessoas que ama, de si mesmo. O pecado tem sempre esse sabor, promete abrir seus olhos e te deixa, na verdade, com medo da própria nudez. A expulsão do jardim não foi um abandono, foi uma consequência. Mas repara, mesmo depois da desobediência, Deus não desapareceu. Ele procurou, ele chamou, ele vestiu, ele prometeu uma redenção futura. O julgamento veio, mas a misericórdia veio junto. Porque Deus nunca foi um juiz frio à espera de punir. Ele é um pai que, mesmo expulsando o filho de casa pelas consequências de suas escolhas, ainda costura uma túnica com as próprias mãos para cobri-lo. Mas o pecado não ficou só no jardim. Ele foi para dentro da família humana. E o próximo capítulo vai mostrar como ele cresceu.